Vamos ver se agora fica melhor. Meu super convidado hoje, surpresa, Dr. Ícaro. Nós vamos fazer uma live bem curtinha, mas muito esclarecedora, porque a gente não precisa, com gente que entende, sabe falar, em pouco tempo a gente consegue dar um recado. Vamos lá. Vamos ver se agora estamos melhor. Conectando. Agora tá lindo. Tá maravilhoso. Acho que agora tá tudo top. Vamos lá. Tá tudo top. Bom, o Dr. Ícaro já se apresentou. Ele é médico lá de Brasília e eu amei. Se vocês não seguem o Dr. Ícaro ainda pelo Instagram, qual é o endereço, Ícaro? DR Ícaro Alves. Aparece aí em cima, embaixo do teu nome. Tá. DR Ícaro Alves. Perfeito. Então, gente, o que acontece? Foi ontem ou foi sexta? Foi sexta-feira, né? Ou foi fim de semana? O Ícaro fez um post espetacular, que é, assim, uma chamada alertando as pessoas sobre algumas coisas que veiculam na internet e certas pessoas passam por alguma experiência e acham que já são nutricionistas, fazem ginástica, então acham que são professores de atividade física. E no final tem muita informação equivocada. E quando a gente vai ver, né, Ícaro, a gente encontra pessoas que já estão, sabe, com um problema tão adiantado, né, em função disso. Então hoje eu pedi para o Ícaro me fazer essa gentileza de rapidinho, em 15 minutos a gente conversar, que eu queria que ele falasse sobre o Lugol. E, Ícaro, fica à vontade, me fala, o que é esse Lugol? Por que tem algumas pessoas que tomam? Isso tem fundamento? Qual é a sua experiência como médico com essa atitude? Fica à vontade, o tempo é seu. Bom, eu falei sobre o Lugol porque chegou um paciente para mim, um caso muito dramático, de um paciente que ele, em 2014, se eu não me engano, ele foi procurar na internet sobre tireoide e aí viu um sujeito que é um terapeuta holístico, blogueiro de saúde, tá? E o cara é bem famoso, pelo número de seguidores, o cara é mais famoso, digamos assim, que você e que eu. Tudo bem, eu vivo dizendo que fama diz nada. A gente tem que auditar o conteúdo das pessoas. Tá certo? Até porque, até biblicamente falando, o anticristo vai chegar falando coisas com muito status e com muita confiabilidade. Temos que tomar cuidado, né? E aí, o que acontece? Ele virou e postou que ele recomendava que as pessoas tomassem 30 gotas de iodo por dia. E recomendou a solução de iodo a 2%. O Lugol é a 5%. É o iodeto de potássio mais o iodo elementar. Tudo bem. É uma dose extremamente alta mesmo do 2%, que se a gente for converter para o 5%, que é o para consumo oral, de acordo com o grau de pureza, que nem todo mundo também manipula com grau de pureza para tomar. A maioria dos iodos do mercado é só para passar na pele ou para uso externo. E ele passou 4 anos usando overdose de iodo. Tá? A gente sabe que o iodo é extremamente importante como anticâncer, como antibacteriano e antimicrobiano dentro do organismo. É importante para a saúde da próstata, dos intestinos, da pele, do cérebro, só para falar alguns dos usos do iodo. Mas o iodo é especialmente importante para que a tireoide, juntando com tirosina, junta a tirosina, forma a tireoglobulina, incorpora o iodo, e aí você faz o T1 e o T2. E a partir do agrupamento de 2T2, você faz o T4, que é 85% da produção hormonal da tireoide, e através da junção do T2 com T1, você forma os 15% de T3 já pronto. T3 é o hormônio que mais importa em termos de tireoide. Eu espero que a gente no futuro faça uma live sobre isso para as pessoas entenderem, tá? E aí você consegue formar o hormônio da tireoide. O problema é que a tireoide, coitada, ela está acostumada a receber pouco iodo pela alimentação. Pouco. Quando ela recebe uma carga muito grande, ela primeiro tenta se blindar disso.
Como? Aumenta o TSH, porque a tireoide passa a responder menos ao TSH para não produzir um excesso de hormônios de tireoide. Porque, gente, o excesso de hormônio da tireoide é capaz de matar em poucos minutos. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E, teoricamente, uma pessoa que produza muito T4, teoricamente, ela pode chegar a produzir muito T3 a partir desse T4, e isso chegar no cérebro ou no coração, principalmente no coração, e dar um quiprocó geral. Nossa. Ok, esse paciente passou 4 anos usando Lugol, usando uma solução de iodo excessivamente, e por conta disso ele desenvolveu hipertireoidismo. E aí depois as outras coisas que eu falei no post, que o quadro dele foi, na minha opinião médica, foi mal conduzido, e isso meio que destruiu a vida dele e chegou para mim recentemente, primeiro paciente para a gente tratar. Então, olha só, eu, como alguém com treinamento ortomolecular, de homeopatia, de abordagem integrativa em medicina, eu digo o seguinte, nunca reponho iodo para um paciente sem dosar iodo, ou na urina, ou no mineralograma salivar, quando o laboratório em questão faz, ou no sangue, ou de preferência em todos. Por quê? De uns 20 anos para cá, chegou um entendimento no Brasil de várias pessoas de renome de que quase todo mundo tem carência de iodo. Gente, tem que tomar iodo. Iodo não faz mal, quase não faz mal, então todo mundo tem que tomar. Gente, o entendimento que chegou do exterior é principalmente para países europeus, onde o consumo de peixe marinho, de algas é muito pequeno, e um entendimento baseado na análise populacional de populações que tinham pouco acesso a esses alimentos, que são as maiores fontes de iodo. Resultado, não dá para você importar entendimentos estrangeiros sem adaptar a realidade do nosso país. Então começa por aí. Mas, Ícaro, você pega carência de iodo nos seus pacientes, eu vejo o quadro clínico, e quando eu vejo dosagens de sangue, ou de urina, ou as duas, que é o que eu prefiro ver, eu vejo em 40% a 50% dos pacientes carência de iodo. O que significa isso? Que se você meter iodo para dentro em excesso, sem necessidade, a chance de você ter creca, principalmente na tireoide, é muito grande. Muito grande. Então assim, Ícaro, mas você nunca passa o iodo sem fazer a dosagem? E se o paciente não puder pagar? Bom, graças a Deus, a maioria dos meus pacientes pode pagar e eu aviso para eles, gaste seus R$108, seus cento e poucos reais para fazer pelo menos o iodo sérico, para eu ter uma base, porque medicina, nutrição é exames com clínica, nunca uma coisa só ou outra, tá? Agora, se o paciente tem uma clínica muito forte, eu passo no máximo 2 gotas do Lugol para ele, no máximo, e vou observando, tá bom? Como é que ele fica? Porque eu já vi paciente fazer sintomas de hiper com 2 gotas. É raro, mas podem fazer. Recentemente eu entrei numa live com uma pessoa muito influente, e aí eu expliquei essa questão do iodo, e aí depois eu saí da live porque entrou um nutricionista logo depois de mim. Não é que o cara logo depois de mim veio dizer que o Lugol, por ser o iodo inorgânico, 2 fontes de iodo inorgânicos, que ele não teria problema nenhum de repor até altas doses, porque não intoxica. Gente, pelo amor de Deus, até água em excesso intoxica. Não pode. Eu vi que o anfitrião, ele ficou até sem graça vendo o cara falar, logo depois de mim, não é que eu seja a autoridade, mas eu dei fatos e o cara entra com a opinião dele sem fatos para respaldar. Gente, o nosso organismo tem um potencial chamado organicização. A homotoxicologia explica isso. Se você se entupir de ascorbato, parte daquela vitamina C será organicizada para você poder utilizá-la. É a vibração da molécula, é a rotação da molécula, é o ângulo, tá? Então não é porque uma coisa é inorgânica que você possa tomar o excesso que for, seu corpo vai converter só uma partezinha, o resto vai sair no cocô, no xixi. Não! Ainda mais que a maioria de nós não está em franco equilíbrio. E a sua tireoide, até que o processo de organicização e os processos de metabolização e detoxificação sejam acionados adequadamente, você pode se intoxicar, ou você pode não ter magnésio, complexo B,
cisteína, enxofre, para funcionar fase 1, fase 2 de detox. Você vai se intoxicar. Então tomem muito cuidado com isso. E aí, eu fiz esse alerta lá, porque eu só passar na internet, Gisela, falando, olha, o perigo do que aconteceu, é uma coisa. Eu citar o caso de um paciente que teve a vida devastada por ter acreditado em quem infelizmente não devia, é outra. E nesse caso, Gisela, ele falou que o cara depois foi para a internet para se retratar. Meu filho, quantas vidas você não ferrou, desculpa o vocabulário, você não detonou enquanto você não se retratou, sabe? Então cuidado com o que você fala, sabe? Iodo não é uma panaceia para você passar para todo mundo, não. Assim como não é o magnésio, a maioria das pessoas tem carência, mas você tem que tomar cuidado, como é que está a clínica do paciente, como é que estão os exames do paciente. Você olhou a alimentação do paciente, tem médicos hoje em dia socando magnésio nos pacientes sem olhar se a dieta, de repente mudada recentemente, já não vai vir com uma carga. E o excesso de magnésio vai jogar para fora cálcio, zinco, cobre, ferro, sódio. Que o sódio também, a gente pode fazer uma live depois sobre sódio. Sódio é demonizado hoje em dia. Gente, sem sódio você não tem pressão sanguínea. Você não distribui o sangue no corpo. Você vai viver cansado ou cansada. Suas suprarrenais vão parar de funcionar. Não faça isso. Então, cuidado com o que a gente demoniza. Né, Gisela? Tudo demais. Então, gente, foi por isso que eu queria muito. Obrigada, Ícaro, de ter cedido esse momento no meio do seu dia, do seu consultório, porque, de repente, nós temos um comentário e daí vem aquela avalanche, né? De pessoas que ouviram, provavelmente até antes dessa pessoa se retratar, não, mas fulano disse. Gente, cuidado, né? Vamos estudar, vamos ouvir outras pessoas, vamos atrás de informação. Se informe, é seu organismo, é sua saúde, né, Ícaro? Exato, é o seu maior benefício concedido por Deus e você vai prestar contas dele quando deixar essa carcaça e mais ainda, você ganhou esse corpo para cumprir os mais altos propósitos da sua existência. Se ele não for bem cumprido, sua mente não se manifesta no corpo físico, você vai viver deprimido ou deprimida, interpretando mal sua existência e de repente propagando o que não presta. Não faça do seu exemplo uma coisa que globalmente vai ajudar os outros. Pode ajudar, mas não é uma receita universal, infelizmente. Ícaro, você acabou de fechar com chave de ouro, meu querido. Muito obrigada pelo esclarecimento e depois vamos fazer uma live sobre tireoide que merece, né? Merece. Gisela, é sempre um prazer falar com você. Você pode me chamar para a live quando você quiser. Quando o tempo permitir, a gente flexibiliza e faz. É um prazer falar contigo. Deus abençoe muito. E olha, vamos marcar assim. Então, pessoal, tem lá também no seu site que tem uma informação pertinente à tireoide. Onde que você localizou para mim? Sim, tem um dossiê sobre tireoide que eu fui estudando e fui colocando lá, icaro.med.br/tireoide. Eu fico muito feliz de ver que tem gente entrando e falando, sabe? Às vezes nem vem consultar comigo, mas fala, doutor Ícaro, aquilo ali abriu meus olhos, hoje em dia eu vivo melhor. Obrigado, Deus, tá dando certo. Igual o material do teu site, do teu canal do YouTube, que é primoroso também, né? Obrigada. E você agora vai fazer parte, mais uma vez, dele, né? Porque agora eu vou fazer uma playlist sobre esse tema. Querido, um beijo enorme, um beijo em casa e muito obrigada, tá? Mais uma vez. Fica com Deus, tá? Obrigado, fiquem todos com Deus. Até mais. Amém. Tchau.